acesso e tem oportunidades para ter essas informações e outros, que é a maioria, que não tem. Então, isso acaba tornando, assim como a cidade, o debate muito desigual. E eu acho que essa é uma oportunidade importante para a gente começar a falar uma linguagem mais próxima e mais fácil de ser escutada, né? E nesse sentido também, eu queria começar pedindo desculpa para alguns colegas da academia, alguns colegas do setor público, funcionários públicos, que já conhecem o que eu vou falar. A essas pessoas, não são com essas pessoas que eu quero conversar. Eu quero conversar com quem não conhece nada de instrumentos urbanísticos, tá? Eu vou tentar começar do beabá, tá bom? E aí, se vocês acharem que eu estou sendo muito rasa, tenham paciência. Se vocês acharem que eu não estou conseguindo fazer isso, me interrompam e digam: eu não entendi esse troço, que eu vou procurar uma outra forma de dizer a mesma coisa, tá bom? Então vamos lá. Como é que eu estruturei a minha fala? Eu estruturei em 5 pontos centrais. Primeiro, o que é esse troço de instrumentos urbanísticos? Que todo mundo fala e pouca gente explica e pouca gente, na verdade, consegue compreender, tá? Segundo ponto, porque eles são importantes e necessários. Porque a gente precisa conhecer isso. Terceiro ponto, para que eles servem? O que desses instrumentos a gente pode utilizar para avançar no sentido de buscar uma cidade mais justa e menos desigual. O quarto ponto é: quais são esses instrumentos? E aí, eu não vou ter condições de falar de todos, porque o meu tempo é muito pequeno. Mas eu me coloco à disposição para, num segundo momento, se vocês quiserem, a gente vai, conversa, discute com mais calma. Bom, e o quinto ponto, que é o ponto mais importante, eu acho, de todos eles, né? É porque, afinal, a gente não consegue fazer rodar esses instrumentos em Belém. Eu acertei de focar mais nesses, se você usar direito isso, mais nesses 4. Porque o professor Zé Júlio tinha ficado de falar sobre essa questão de Belém, né? Mas ele não pôde vir, está doente e tudo mais. Então, eu vou tentar enunciar algumas hipóteses que eu acho que podem ser as causas dessa dificuldade que a gente tem de fazer a coisa acontecer. Então, vamos começar pela primeira questão. O que são instrumentos? Instrumentos são ferramentas. Se eu sou um marceneiro, eu preciso ter uma serra, eu preciso ter um martelo. Se eu sou uma costureira, eu preciso ter agulha, eu preciso ter linha para fazer o meu ofício, né? Então, os instrumentos são esses objetos, essas ferramentas ou esses dispositivos que a gente vai usar para chegar a uma determinada ação ou a um determinado fim, tá?
podem ser usados para medir, para analisar, para controlar, para produzir, para a gente chegar, enfim, a algum resultado. Por que eu fiz questão de dizer isso? Porque o instrumento por si só não diz nada. É como aquela história da Alice no País das Maravilhas, né? Se você não sabe aonde quer chegar, todos os caminhos te levam a lugar nenhum. Não adianta você ter uma Ferrari se você não sabe dirigir, se você não tem carteira de motorista ou se você não sabe para onde vai. Tá? Então, instrumentos são ferramentas. Tá? Ferramentas que são criadas para a gente fazer ou para nos ajudar a desenvolver alguma coisa, a chegar em algum lugar. Bom, então, os instrumentos do desenvolvimento urbano são aqueles instrumentos, são aquelas ferramentas que vão nos permitir, né, chegar ao desenvolvimento urbano. E já aí surge uma questão. O que é que a gente está considerando desenvolvimento urbano? Né? Porque, para alguns, desenvolvimento urbano é crescimento econômico. E é aquela história, a gente tem que entender o que é para a gente desenvolvimento urbano. Desenvolvimento urbano é só ter acesso à casa, a saneamento básico, a moradia, é só isso? Não, é também isso, mas não é só isso. Né? A gente vem discutindo que o direito à cidade ele é mais do que o direito ao acesso aos serviços. É o direito da gente decidir, é o direito da gente ser o protagonista da nossa própria história. Então, o desenvolvimento urbano, ele passa a ser visto nessa perspectiva. Não só na luta ou no alcance de objetivos, que são objetivos de acesso à infraestrutura, mas também na direção do avanço dos processos democráticos, das decisões importantes da cidade. Bom, isso implica em 3 linhas assim fundamentais, né? A primeira delas é garantir a função social da propriedade. A gente vai explicar um pouquinho mais isso lá na frente, tá? Envolve questões relacionadas ao financiamento, a quem vai pagar a conta e para onde vai o dinheiro desta conta. O dinheiro da sociedade, aonde o poder público vai aplicar. E tudo isso perpassando pela questão da participação social. Bom, a gente viu que instrumentos são ferramentas, não é isso? A gente viu, a gente ainda não chegou, a gente está ainda nos instrumentos de desenvolvimento urbano. Os instrumentos de regulação urbanística são um conjunto de instrumentos que está dentro dessa caixa de ferramentas do desenvolvimento urbano. Está dando para entender? Então, a gente não tem um instrumento, a gente tem uma caixa, um monte de ferramentas que podem ser usadas para diversas coisas. O desenvolvimento urbano, uma das dimensões dele é a dimensão urbanística. Aonde estão as nossas principais caixas
caixas de ferramenta. Estão na Constituição Federal, nos artigos 182 e 183, e estão numa lei que regulamentou esses artigos, conhecida como Estatuto da Cidade. É lá que estão relacionados quais são os instrumentos que você pode lançar mão, né, para promover o desenvolvimento urbano. E o Estatuto, ele relaciona um montão. Se vocês entrarem na internet com o Estatuto da Cidade, vocês vão baixar a lei, vocês vão ver que lá tem um conjunto enorme de instrumentos. E ele classifica esses instrumentos em 6 grupos, tá? O grupo dos planos nacionais, regionais e estaduais de ordenamento do território, porque as políticas nacionais interferem no município, tá? O planejamento das regiões metropolitanas. Depois, também, numa outra oportunidade, a gente pode conversar sobre a questão metropolitana e o planejamento municipal, aonde estão incluídos, dentre muitos instrumentos, o chamado PPA, Plano Plurianual, né? O Plano Diretor, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que você já talvez tenha ouvido falar, a LOA, e os planos setoriais, por exemplo, plano de habitação de interesse social, plano de mobilidade urbana, plano de saneamento básico, plano de resíduos sólidos. Esse conjunto de planos fazem parte dos instrumentos para você alcançar o desenvolvimento urbano. Então, o Estatuto da Cidade, que é essa caixona cheia de ferramentas, ela traz ferramentas de várias naturezas, tá? Para atingir e para que você alcance diferentes objetivos. Alguns objetivos você vai usar uma ferramenta. É como se você estivesse fazendo qualquer coisa. Para outros, você vai combinar 2 ou 3 ferramentas para atingir aquele objetivo. Bom, então, dentro dos instrumentos do desenvolvimento urbano, muitos autores, pesquisadores e o próprio Estatuto, ele classifica. Existem várias classificações desses instrumentos. Essa aqui é uma delas, né? Que vai dividir entre instrumentos urbanísticos, instrumentos jurídicos de regularização fundiária e instrumentos de democratização da gestão. Tá? Nós vamos tratar mais diretamente dos instrumentos urbanísticos. Aí vocês me perguntam, ô cara pálida, né? Eu sou a alma penada, né? Vocês vão me perguntar, o que são esses instrumentos urbanísticos? Os instrumentos urbanísticos, eles são considerados aquelas ferramentas que são usadas ou que a gente precisa usar quando a gente quer controlar o uso e a ocupação do solo. Tá? O que é um uso? O que é um uso do solo? O uso do solo é a destinação que vai ser dada àquele terreno. Por exemplo, o terreno em que tu moras, o uso dele é residencial. Né? Se tu tem uma vendinha, o uso dela é comercial. Tá? Então, o uso vai dizer respeito a isso.
E por que é importante controlar o uso? Porque existem usos que são danosos. Você não pode admitir, por exemplo, uma indústria altamente poluente localizada no bairro residencial. É isso? Eu uma vez fiquei num hospital que da janela a gente olhava o cemitério. Entenderam? Então, tem usos que são compatíveis, tem usos que são adequados, podem ficar uns junto aos outros, e tem usos que você pode até tolerar se houver algum cuidado. Outro exemplo, um bar, né? A gente tem uma história de uma senhora, a Dona Dulce, eu não sei se vocês conhecem, ela mora na Cidade Velha. A Cidade Velha é um bairro em Belém em que o percentual de população idosa é muito grande. E aí está enchendo de bares, está enchendo na hora que tem um casamento, é um foguetório desgraçado na Sé, né? Quem mora ali, por ali por perto, se tiver alguém, sabe do que a gente está falando. Então, veja bem, precisa haver uma regulamentação da onde ficam os usos na cidade. Que uso pode ficar perto de que uso? Então, os instrumentos urbanísticos vão regular o uso. Isso é uso. Eles vão também regular a ocupação. O que é a ocupação? Tá? A ocupação, ela diz respeito à intensidade que você usa o terreno. E como você vai ocupar aquele lote. A importância disso. A residência dele. A residência dele pode ser uma casa térrea ou pode ser um prédio de 30 andares. Tá? Eu não posso sair colocando prédio em toda a área da cidade. Em áreas que não tem mobilidade, que não tem capacidade para suportar o esgoto, a drenagem. Então, veja bem, o poder público e esses instrumentos, eles vêm para regular não só para que você usa, mas também como você ocupa aquele terreno. Isso parece blá blá blá, mas não é. Por quê? Porque, por exemplo, o incorporador imobiliário, ele quer para ele, quanto mais alto for os prédios, né? Nas áreas que ele seleciona pelas áreas valorizadas da cidade, melhor. Só que a lógica dele pode ir de encontro aos interesses da sociedade. Esse monte de prédios vai provocar uma concentração enorme de fluxos de pessoas, etc. Então é por isso que não basta regular o uso. Tem que regular também a ocupação. Tá? E aí vem a tal da luz, que todo mundo fala, vamos discutir a luz. Mas o que é essa lei de uso e ocupação do solo? É a lei que vai te dizer como é que cada pessoa que vive no espaço urbano pode usar ou até onde ela pode ocupar aquele terreno. Esse debate é tão importante que vocês vão ver, observe o que eu estou falando agora na revisão do plano diretor. Você dificilmente vai enxergar os empresários nas audiências públicas que vão discutir o plano diretor, mas eles vão estar todos lá na Câmara, na hora que for discutir os índices urbanísticos e as leis de uso e ocupação do solo. Porque ninguém vai discordar que precisa melhorar a educação.
Não vai ser aí o embate. O embate vai acontecer na hora em que tiver que escolher as áreas onde vai poder verticalizar e as áreas que não vai. Aonde vão ser as leis e onde vai ser liberado para o mercado. Tá? E são esses instrumentos que todos nós precisamos saber como funciona para poder nos qualificar para esse debate. Olha, o tempo me avisa, tá? Porque tem um monte de coisa. Bom, por que esses instrumentos urbanísticos são necessários e são importantes? Primeiro que tudo, porque a gente vive em cidades desiguais, aonde a desigualdade impera em proporções absurdas. Em Belém isso ainda é mais complicado. Belém é uma das cidades, né, que está nos primeiros lugares aí nos rankings de assentamentos precários, etc. Tá? E quem vai discutir isso, você, né, como você vai combater isso, é com esses instrumentos. Segundo, porque os interesses são contraditórios. Tá? Os interesses dos movimentos sociais não são os mesmos interesses dos promotores imobiliários, não são os mesmos interesses dos proprietários de terra, né? Cada grupo vai ter os seus interesses e vai brigar por fazer cumprir esses interesses. E o terceiro ponto, porque todos nós sabemos que o mercado não dá conta de resolver isso. Se desse, nós não estávamos aqui agora discutindo esses temas todos. Tá? Então, a gente precisa do Estado para assumir essa regulação, para assumir essa, para cristalizar, digamos assim, esse campo de forças políticas que vão para dentro do debate para defender cada grupo os seus interesses privados, os seus interesses específicos. E aí, gente, aí eu já vou botar uma posição muito pessoal minha, baseada em alguns autores. O Estado não é o prefeito. Se fosse, era mais fácil. Né? O Estado é uma instância em que você vai ter grupos políticos de todas as facetas. Você vai ter grupos atendendo os mais diversos interesses. Não é verdade? O Estado é um campo de luta, né? Onde se travam muitos embates políticos. E quem tiver mais poder econômico ou capacidade de articulação e mobilização vai conseguir avançar ainda mais, né, e fazer valer suas demandas. Então, assim, tentando sintetizar o que a gente viu até aqui, para que serve, afinal, esses instrumentos. Esses instrumentos. Primeiro, para organizar e ordenar o espaço urbano. Segundo, para tentar garantir um desenvolvimento minimamente sustentável, né, com a redução dessas desigualdades
o direito à cidade, entendido dessa forma mais ampla, como nós aqui entendemos. Tá certo? Esses instrumentos que estão lá na nossa caixa de ferramentas, que é a Constituição Federal, as principais, né, que estão presentes na Constituição Federal e no Estatuto da Cidade, eles não foram dados, eles foram conquistados. E conquistados com muita luta, né? Muita luta que veio desde o movimento da reforma urbana, as primeiras manifestações, o movimento da reforma urbana, a proposta que foi enviada para a Constituição e não foi totalmente incorporada. Enfim, nós estamos comprometidos com uma sociedade mais igualitária, a gente tem um compromisso de entender esses instrumentos, botar esses instrumentos para funcionarem, inclusive com respeito à luta de muitas pessoas, né, que entregaram sua vida para que isso acontecesse. A gente não pode fazer de conta, isso não serve para nada, isso não está sendo aplicado, então isso não adianta. Então, isso é uma conquista. A gente tem que botar o pé nela, fazer ela valer e avançar. Tá? Então, quais são? Eu não poderia falar de todos, né? Eu trouxe alguns só para a gente um pouco que exemplificar esses instrumentos. E aí eu peguei alguns. O primeiro jogo desses instrumentos, ele aparece na Constituição Federal de 88. E que ele introduz o conceito de função social da propriedade. O que significa isso? Antes, o proprietário da terra, ele era o proprietário. Ele fazia o que ele quisesse, porque ele tinha um título de propriedade. Agora não. Tá? A propriedade, ela passa a ter que cumprir uma função social. Eu posso fazer o que eu quiser com o meu terreno, desde que ele cumpra uma função social. E quem vai definir que função social é essa? É o plano diretor. Está dando para entender? Perfeitamente. Lá no início, nas propostas do movimento da reforma urbana, já havia direto uma série de instrumentos para coibir a especulação, para desovar terreno desocupado, imóvel subutilizado. Isso já vinha sendo discutido. Só que na hora de pactuar na Constituição, alguns grupos, né, mais conservadores, para usar uma palavra bem suave, né, não admitiram que a Constituição incorporasse diretamente esse instrumento. Então, o que eles fizeram? A função social fica definida em cada local, nas esferas locais. O que isso quer dizer? Né? Que o meu terreno, o terreno vai cumprir a sua função social quando ele atende aquelas regras de uso e de ocupação. Tá vendo? Que estão lá no plano diretor. Aí ele atracou no instrumento, embora não fale diretamente disso, porque o plano diretor é um desses instrumentos. Tá? E muito plano diretor não quer discutir zoneamento, não
pública, tem que ser democrática, tem que ser, entendeu? Então é preferível tirar esse debate do plano diretor e deixar para uma lei separada de uso e ocupação do solo, lei de zoneamento, que aí a coisa, né? O foco passa a ser no plano diretor e não no processo de planejamento. Quando muito mais importante do que a elaboração do plano diretor é o processo do planejamento, é a regulamentação do que vem para fazer com que as coisas que estejam previstas no plano diretor aconteçam. Tá? Então, ele vai dizer o seguinte, a Constituição vai dizer o seguinte: se você está lá com um imóvel desocupado, ou se o cidadão está lá com uma gleba de terras especulando, tá? Num local infraestruturado, ele vai ser obrigado a fazer aquela propriedade cumprir a sua função social. E se ele não quiser, aí vai começar os instrumentos que a prefeitura tem. O primeiro desses instrumentos vai ser o parcelamento, edificação e uso compulsório. Eu vou explicar isso. Tá? Se o cara não faz o parcelamento, aí o poder público tem o segundo instrumento para pressionar o cara. Ele começa a cobrar IPTU progressivo. Mas o cara continua sem desovar o seu imóvel, aí vem a desapropriação. Então, veja bem, só que a gente tem 3 instrumentos, né, para coibir a especulação imobiliária, para proibir ou para inibir a retenção de imóveis vazios quando você tiver. É aquela história. Tanta casa sem gente, tanta gente sem casa. Você tem um déficit habitacional hoje no Brasil que bate quase que igual com a quantidade de moradias que estão fechadas e desocupadas. Se você conseguisse desovar, ocupar, só aí você teria, né, uma redução bastante substancial dessas carências habitacionais. Bom, então, vamos lá o que é, ver um pouquinho o que é, olha, o chão me avisa, tá? Porque eu falo pelo estudo mesmo. Sabe isso? Olha lá, fluente. Está falando que está subindo. Tá. Então, qual é o que é esse tal desse parcelamento, edificação ou uso compulsório? Uma pausa. Olha, a ajuda dos universitários, tu sabe mexer com esse negócio? Tem gente universitário. Bora, irmão, vai lá parar lá. É só ela dar pausa. Bora dar um mídia com esse negócio. Então, qual é o objetivo desse instrumento? Primeiro, é garantir que a propriedade urbana cumpra a sua função social. Porque não é justo que a sociedade inteira, né, com os seus impostos, pague por uma infraestrutura e por uma valorização imobiliária que é apropriada por um proprietário individual. Tá? E, estou dizendo, eu fiz com isso. Pessoal, do apoio aqui, por favor, que entenda desse. E olha, o material assim. Então, esse instrumento, ele vem para fazer com que esses terrenos
e esses imóveis cumpram a sua função social, ele vem, na hora que você desova e ocupa esses imóveis, você reduz a expansão urbana, a pressão pela expansão, tá? Porque muita gente que ia morar em áreas cada vez mais distantes vai passar a ocupar essas áreas que estão subutilizadas, tá? Quando você reduz a expansão urbana, você reduz o custo da cidade e a demanda por investimento público, porque a cidade não vai estar crescendo desordenadamente para a periferia. A possibilidade de você racionalizar a própria aplicação dos recursos públicos, né? E gastar menos e poder suprir alguns déficits em áreas que já são densamente ocupadas. Tá certo. Obrigada. Adoro simplicidade. Então, vamos lá. Então, veja bem, a PEUC, como a gente chama, ela visa garantir a função social da propriedade, evitar uma expansão urbana que é desnecessária, se você tem espaço passivo de ser ocupado, né? Combater a especulação e incluir população de baixa renda em áreas que já estão infraestruturadas e que não estão sendo ocupadas. Existem 3 situações que são muito comuns na cidade, tá? A primeira é essa aqui. É um terreno não edificado. É o cidadão que tem um terreno lá, não edifica nada, tá? E fica lá especulando, esperando o terreno valorizar, tá? Isso a gente chama de lote não edificado. Se o instrumento viesse e dissesse que a função social da propriedade tem que ter uma ocupação, sabe o que esse caboclo ia fazer? Ele ia montar um barraquinho bem aqui, botar uma pessoa para vigiar aquele barraquinho dele, como se fosse para garantir aquele terrenão. E aí a prefeitura me ia poder dizer, você está com vazio urbano. Ele vai dizer, não, eu não estou vazio, tem aqui meu barraquinho. Tá? Para combater esta situação, o instrumento previu a categoria dos imóveis subocupados. Ou seja, são aqueles terrenos que estão ocupados, mas não ocupados com a intensidade que ele deveria estar. Tá? Isso é a subocupação. Mas a gente tem uma situação ainda mais pernóstica na cidade, que é aquele terreno que está edificado, está lá o prédio inteiro construído e não tem ninguém dentro. Tá? Está vaziozão lá. Desocupado. Ora, ele está construído, não é um vazio, a construção, ela tem uma intensidade construtiva que está prevista na legislação, mas ela não é usada. Entendeu? Está especulando do mesmo jeito. Uma boa parte daquele movimento de ocupar o centro em São Paulo foi em cima disso. O movimento social não saiu ocupando aleatoriamente. Eles foram selecionando qual eram os imóveis que não estavam cumprindo a sua função social, qual eram os imóveis que não estavam pagando seus tributos para a prefeitura,
Então, a própria crítica que faz aos movimentos de ocupação, então, não, o negócio não está cumprindo a função social. Não está cumprindo a função social. A prefeitura não usa os instrumentos que ela tem, então o movimento vai lá e ocupa. Ótimo. É uma forma, inclusive, de fazer com que a própria prefeitura passe a utilizar os instrumentos que ela tem e que, às vezes, por diversas razões, ela não usa. Tá? Bom, qual é a dificuldade que a gente tem de aplicar esse instrumento? Sobretudo, aplicar esse instrumento primeiro, que essa legislação, ela prevê que o PEUC pode ser aplicado em áreas infraestruturadas, mas ela não diz exatamente o que se entende por área infraestruturada. O que tem que ter para a gente considerar uma área infraestruturada? É muito fácil a gente chegar e dizer que a DOCA é infraestruturada, mas tem outras áreas que não é tão fácil assim, né? Porque às vezes tem um meio-fio, mas não tem calçada, mas não tem pavimentação. Às vezes tem água, mas não tem rede de esgoto. Então, isso cria um complicador e abre para uma série de questionamentos, inclusive de natureza jurídica, quando você vai enfrentar o proprietário. E aí é uma outra questão que eu volto a bater com vocês. Não adianta fazer plano diretor lindo e maravilhoso se vocês não brigarem pela regulamentação desses instrumentos. Esse é um dos problemas graves do plano diretor de 2008. Esses instrumentos estão todos lá, mas eles são aplicados? Por que não? Porque não tem regulamentação. E por que vocês não, por que a gente não vai lá e força essa regulamentação? Porque a gente fica na luta pelo plano diretor. Entendeu? Não, tem que ter o plano diretor, fazer a campanha do plano diretor. E aí? Aí você pensa em termos de plano, não pensa em termos de planejamento, em termos de processo, de avanço. Tá bom? Bom, esse aqui é um exemplo, né, em como é que isso é aplicado em São Paulo. Se vocês quiserem, depois eu passo para vocês, para alguém, tem um manual da Prefeitura de São Paulo que ele explica, faz uns desenhinhos, explica um por um desses instrumentos. São Paulo é um dos municípios que mais avançou na regulamentação, né? Então, eles têm muitos desses instrumentos já regulamentados e já implementados. Eu acho que o nome do documento é Guia para o Planejamento Estratégico, alguma coisa assim, da Prefeitura de São Paulo. Então, veja bem, o que em São Paulo é feito? Se o imóvel não é edificado, ou seja, não tem nada, nem a barraquinha, nem o prédio, e ele tem área maior que 500 metros quadrados, ele é obrigado a parcelar, ou ele é obrigado a edificar. Se ele é subutilizado, ele é obrigado a parcelar e a edificar. E se ele está edificado, ele é obrigado a utilizar, a dar um uso. Com uma lei dessa, a
a gente jamais teria aquele prédio da Assembleia, atrás da Assembleia Paraense, apodrecendo até hoje, e uma série de outros imóveis que você mantém. Tem uns 4 só na Presidente Vargas. Tem uns 4 só na Presidente Vargas. Tá? Com vista para a Bahia. Então, gente, a gente tem que saber para onde a gente atira e que instrumentos a gente mobiliza nesse processo. Bom, aí tá bom, a prefeitura vai lá, notifica companheiro, tu tem 1 ano para apresentar o projeto do teu terreno vazio, tem mais 2 anos para começar a construir. Aí tu faz cara de paisagem, né? Pega aquela notificaçãozinha, deixa lá. Aí o que a prefeitura faz? Fica olhando para a paisagem? Não, ela espera dar o prazo e vem com o segundo instrumento. Ah, bonitinho, tu não edificaste, tu não usaste, tu não fizeste nada, então agora eu vou começar a aplicar o IPTU progressivo. Cada ano que tu ficares com o teu imóvel subutilizado, não edificado, ocupado, vai aumentar o teu IPTU. Tá? Esse é o segundo instrumento que foi previsto na Constituição Federal. Então, como é que ele funciona? Os proprietários desses imóveis vazios ou subutilizados, eles vão ter durante 5 anos o seu IPTU sendo aumentado, até chegar a uma alíquota de 15% a mais. Mas ele tem grana, ele não pode pagar esse aumento de IPTU, se ele segurar, ele aguenta, mas ele vai ganhar muito mais, né? Aí o que a prefeitura faz? Ah, bonitinho, não quer continuar especulando? Então toma-te uma desapropriação. Tá? Aí vem o terceiro instrumento que a Constituição prevê. Se o caboclo não faz apelo, se a prefeitura usa o IPTU progressivo no tempo que dá certo, ela pode desapropriar. Aí, o que o proprietário vai achar? Bacana, porque aí a prefeitura vai pagar para mim o preço de mercado relativo. Essa desapropriação não é paga com din-din. Ela é paga com títulos da dívida pública. Tá? Papel. A prefeitura vai te dar 10 folhas de papel. Uma para cada ano. No primeiro ano, tu vem aqui e pega o valor desse papel. No segundo ano, entenderam? Então, bacana, porque ninguém vai querer cair nessa. Né? De ficar recebendo papel da prefeitura. Diga. A pergunta é, tudo bem, isso aí na propriedade particular. E quando é o poder público, no caso a prefeitura, ou o Estado que tem esses prédios ociosos e não resolve nada? Muito bom. Olha, essa é uma questão que a legislação ela ainda não resolveu. Essa foi boa, pastor. Agora eu te digo, a quantidade, se você botar em termos comparativos, é insignificante se você botar para o privado de... Agora tem um detalhe, por exemplo, se a prefeitura desapropria e não usa, ela tem um prazo para o uso. Temos um problema determinado no bairro que tem famílias do passado que se apropriaram de terreno. Aqui as pessoas compraram terreno. Compraram esses títulos aí, não só na palavra, moram 40, 50 anos. Daí
aparece o dono, por exemplo, Espírito Franco, dono da área lá. Fora uma casa, Aí tem outros instrumentos, tá? Tem a uso capião individual, a uso capião coletiva, tem alguns instrumentos de regularização fundiária, tá? Aí, São professor. outros instrumentos. É aquela história, é a tua caixa de ferramenta para cada Uma hora coisa que já, vai vai puxar lendo. Tá bom pra o caramba. instrumento que tu precisas. E pegando o gancho do que foi dito, Belém tem umas coisas que são absurdas. Por exemplo, as áreas foram urbanizadas, são reconhecidas como bairros, e é interessante frisar as EIs, né, que consta no plano diretor que já caducou e nós precisamos discutir. E aí o que há de absurdo nisso? Por exemplo, áreas de marinha que já são reconhecidas como bairro, nunca vão sair dali e os moradores estão presos como se não fossem proprietários, mesmo tendo feito o enfrentamento, tendo tido a garra para conquistar o espaço, mas não detém o título de propriedade de posse. Essa questão dos terrenos de marinha é a mais complicada, porque ela envolve não só a luta que você tem que ter pelo acesso à terra, mas uma briga a prefeitura SPT. Entendeu? E aí a própria prefeitura, se você chegar, ela está impossibilitada enquanto esse embate jurídico que vai definir quem tem a titularidade pela gestão pode fazer a regularização. Eu quero só lhe dar um exemplo. Há uma previsão de um projeto chamado Parque São Joaquim. Um projeto que vai trazer muito desenvolvimento para aquela área lá, que inclusive, na maioria, a área do Barreiro, Sacramento e Barreiro. E a maioria absoluta dos proprietários, mesmo com um projeto desse sendo previsto, não detém o título de propriedade. Então, um projeto desse deveria prever a regularização fundiária até anterior ao projeto, porque depois o cidadão nem pode dizer que é dono daquela terra. E aí, o que você tem que fazer? Conhecer esses instrumentos de regularização fundiária e ir para uma discussão qualificada. Senão, eles vão... quem tiver no poder... o jogo de compromissos políticos que essa pessoa tiver vai caminhar para um lado ou para o outro. Então, só pegar o gancho dele aí, aproveitando, porque até concordo com o que a senhora está falando. Só que, muitas das vezes, na maioria das vezes, esse proprietário dessa terra, principalmente na área de marinha, nós já pagamos de IPTU. Pagamos de IPTU, por que não ter direito ao título daquela terra? Já que existe... Essa é uma discussão, porque você tem a discussão também do outro lado, o cara que vai te dizer que você pagou o IPTU. Eu estou falando aqui uma advogada do diabo, que a SPU vai dizer. Você não tinha nada que ter pagado IPTU, você tinha que ter pagado o foro, porque quem tem a titularidade da gestão dessa terra sou eu e não a prefeitura. Então você fica no meio de um cabo de guerra entre prefeitura e SPU. E isso não vai resolver enquanto essa questão de quem tem a titularidade por esses terrenos de marinha, só para tu teres uma ideia, ali na área do portal, a prefeitura paga até hoje a dívida que foi feita para fazer aquele aterramento e aquele acrescido de marinha. Mas a SPU diz que não. Quem paga a conta da obra é a prefeitura, mas quem quer ter os terrenos é a SPU. Professor, em Belém, a gente tem uma coisa que é a orla. A orla foi ocupada por os grandes empresários. E cada empresário tem um corpo. Isso é prejuízo para a prefeitura, porque não consegue administrar o que entra e que sai dos portos. Cada um tem aqui
Coisa que outros estados do Brasil é um pouco só. Você pode administrar a entrada, isso é Mas dinheiro. essas áreas portuárias todas caem nessa discussão da SPU, entendeu? Porque é o que eles chamam de faixa de marinha. É uma faixa que fica nas margens de rios, córregos, etc. Nós não temos direito de ter orla. Nós não temos direito de ter orla. Tudo fechado. Sabe? Nem o vento a gente consegue ter. Porque tem os paredões. Boa. Professora. Olha, queridos, Helena, só um minutinho. É só uma sugestão. O interessante aqui é a professora apresentar os instrumentos a você, né? Então, eu sugiro que a gente guarde as perguntas para depois da exposição dela, que ainda tem mais uma pessoa a falar, que é a Davina ali. Ok? Então, anote aí e guarde que a gente vai abrir para as perguntas, tá bom? Porque ela já respondeu o bocado. Pode concluir, professor. Não, pode desenvolver seu raciocínio, apresentar os instrumentos pertinentes. Então, o outro instrumento é o IPTU progressivo no tempo. Aplicamos em Belém? Não. Por que não? Porque não temos regulamentação. E porque as tentativas de regulamentação não têm sido feitas a partir de um debate mais democrático. Entendeu? Não temos IPTU. Se nós não temos a regulamentação, o instrumento fica lá solto, sem utilização. Tá? Aqui, esse aqui é o exemplo de São Paulo. No primeiro ano, o cara tem que pagar o IPTU mais 2%. Não desovou. No segundo ano, IPTU mais 4%. Não desovou. No terceiro ano, mais 8%. No quarto, chega a 15%. No quinto, segue com 15%, porque não pode ser mais que 15%. E aí é o momento da desapropriação. Bom, então, o que é o objetivo da desapropriação é fazer cumprir a função social da propriedade. Qual é a dificuldade disso? Você tem que aprovar isso no Senado, porque é o Senado e a Comissão de Valores Imobiliários, sei lá o quê, que vai estabelecer, né, se você pode ou não pode emitir aquelas 10 folhinhas de papel para pagar para ele. Não estou fazendo muito, tá? Tá? Deu para entender? Então, essa é uma briga também que tem que ser levada. Essa é uma luta que tem que ser levada. Bom, outro instrumento é a transferência do direito de construir. O que acontece? Houve um descolamento do direito de construir do direito de propriedade. Antes, o que acontecia? Você só podia construir no meu terreno se você comprasse o meu terreno. Agora não. Entendeu? O meu terreno, ele tem o seu lote, eu tenho um lote, mas junto com ele eu tenho um potencial de construir. Eu posso construir, por exemplo, 200 metros quadrados. Então, eu tenho o direito de construir naquele meu terreno 500 metros quadrados. Eu posso exercer esse direito de construir no meu terreno, ou eu posso vender esse direito de construir, ou doar esse direito de construir para que a construção aconteça em outro terreno. Qual é a importância disso? Né? Vou dar um exemplo. Acho que foi hoje, um aluno apresentou um exemplo em São Paulo. Era uma escola, né?
que tinha numa região de alto interesse do capital imobiliário, e essa escola tinha uma grande área verde. E nessa grande área verde, a escola abria para a comunidade usar, como parque, quadras, áreas de esporte, etc. Só que aquele terreno era uma propriedade privada. E os proprietários resolveram colocar aquele terreno para venda no mercado imobiliário. Aí a comunidade toda se mobilizou. Né? Não pode ter a praça, mas o proprietário do terreno tinha a propriedade, ele tinha o direito de construir, que a legislação lhe dava ali. Qual foi a negociação que foi feita? Acabou? Faz o seguinte: tu deixa isso aqui, tu continua sendo proprietário dessa terra, mas tu não vai mais poder construir. Esse teu direito de construir, tu vende para outros. Entendeu? Você vai vender para os incorporadores que estão querendo comprar o teu terreno o direito de construir mais alto do terreno deles. E com isso você garante, ele continua sendo proprietário, mas ele não pode construir, aquele terreno continua sendo da comunidade. Outra situação, você tem um imóvel no centro histórico, por exemplo, que é tombado. Os proprietários entendem o tombamento como um castigo, né? Porque a preservação é muito importante para a sociedade, mas para o cara ele fica com uma dificuldade imensa de adaptar o imóvel, de vender o seu imóvel. E aí você tem a questão da equalização do direito, quer dizer, o cara que mora ali na esquina, dele não é tombado, ele vende com facilidade, ele pode construir 3 andares, e o meu, porque eu preservei, eu vou ser penalizado. Então, veja bem, esse instrumento da transferência do direito de construir, ele vai compensar esse empresário, esse proprietário, que não vai poder construir porque o imóvel dele é tombado. Ele não vai poder construir no terreno dele, mas ele mantém o seu direito de construir. E ele pode doar ou vender para outra pessoa esse direito de construir. Então, o chamado TDC é isso. Ele é um instrumento muito interessante se você quer aplicar em áreas de preservação, se você precisa, se a prefeitura, por exemplo, precisa implantar equipamentos comunitários e não tem espaço para isso, você conversa com o proprietário e vende o direito de construir. Deu para entender isso? Quer dizer, essa separação do direito de propriedade do direito de construir. Então, normalmente a transferência do direito de construir é usada quando você precisa implantar equipamentos urbanos e comunitários, né? A prefeitura pode lançar a mão disso. Quando se quer preservar imóveis em função do seu interesse histórico, ambiental, paisagístico, cultural, etc., para fins de regularização fundiária, né? A prefeitura não pode desapropriar porque não tem din-din para pagar, né? A propriedade está lá, mas aí você vende o teu direito de construir. Tá? Então você tem muitas possibilidades aí. E também para habitação de interesse social. Esse instrumento ele é previsto também para habitação de interesse social. Como é que faz isso em São Paulo? Né? Como é que funciona? O cara vai vender o direito de construir para o Sicrano.
construtivo para vender, o Vital está interessado no meu potencial construtivo. Mas o Vital tem que saber se aquela área onde está o terreno que ele está querendo usar o meu potencial tem capacidade de infraestrutura para aguentar esse potencial que ele está comprando. Ok? Então ele vai lá na prefeitura, a prefeitura emite uma declaração dizendo: não, está bacana, pode jogar essa área para essa outra, porque essa outra aguenta. Certo? Aí, ele passa para a prefeitura. A transferência desse potencial de construir vai para outro lado. Matou? Esta aqui é a novela mexicana. É aonde vai ter mais briga na hora em que a gente for discutir o plano diretor e discutir a nova legislação urbanística. É a chamada outorga onerosa do direito de construir. O que significa a palavra outorga? Outorgar alguma coisa é conceder alguma coisa. O que é uma coisa onerosa? É uma coisa que você tem que pagar. Então, outorga onerosa do direito de construir quer dizer que você vai ceder o direito de construir mediante din-din, pagamento. Está dando? Para compreender? Já entenderam a diferença do direito de construir e do direito de propriedade? Né? Então, a outorga é quando a prefeitura concede direito de construir, mas o cidadão tem que pagar. Qual é o princípio que está por trás disso? É o seguinte: se todos nós temos um terreno, todos nós temos o direito de usar igual aquele terreno. Se eu vou botar um prédio de 30 andares ali, eu vou demandar da prefeitura mais infraestrutura, vou demandar da sociedade mais investimento. Por que a sociedade vai pagar para mim, para eu construir mais do que tu, se nós somos proprietários do mesmo jeito? Tá? Então, essa é a ideia. Antigamente, esse instrumento chamava solo criado. Se você está criando solo além do que você tem ou do que você pagou por ele, você tem que pagar por esse solo extra. Tá certo? Então, como é que funciona isso? Todo mundo tem direito a construir. Esse é o coeficiente dele. Se eu jogar para cá para baixo, eu estou subutilizando. Eu não estou cumprindo a minha função social. Beleza? Se eu estiver usando aqui, significa que eu não estou respeitando o mínimo que foi estabelecido para a sociedade para isso. Certo? Então, esse coeficiente mínimo é o mínimo que todo mundo tem que usar no seu terreno, para que ele não seja considerado subutilizado. Tá? Esse coeficiente básico é o que todo mundo tem direito, porque é proprietário. Então, eu posso construir sem pagar entre o mínimo e o básico. Tá? Se eu quiser passar do básico para cima, eu vou ter que pagar. Mas eu vou pagar até onde eu quiser. Se eu quiser construir uma torre de 50 andares, eu posso? Não. Não, porque a infraestrutura da cidade não vai aguentar. Então, eu tenho um coeficiente máximo para dizer até onde isso vai.
Eu posso comprar, mas eu não posso, não é só porque eu tenho dinheiro que eu vou chegar lá e comprar o que eu quiser, fazer o que eu quiser. Certo? Então, veja bem, a outorga onerosa, ela vai incidir entre, toda vez que eu quiser construir acima do coeficiente básico, né? Entre o coeficiente básico e o coeficiente máximo. O que é que define esse coeficiente máximo? É o potencial construtivo que aquela área da cidade aguenta. Quanto mais de construção, a área da cidade aguenta. Então, a prefeitura também não pode sair vendendo outorga onerosa. Ela tem que saber que aqui, na Pedreira, a infraestrutura que tem na Pedreira só aguenta mais X metros quadrados. Né? Aí, a partir daí, ela vende. Acabou, parou. Outorga onerosa não vai ter outorga onerosa para a Pedreira até que a prefeitura refaça suas infraestruturas, amplie e crie capacidade para absorver mais. Certo? Tá? Então, o que define o coeficiente máximo é esse estoque que a prefeitura tem que controlar. Essa capacidade que cada área da cidade vai ter de absorver área além disso. E é por isso que os técnicos insistem muito. Eu quase apanhei aqui em Belém uma vez, quando, na discussão quando se começou a falar, eu dizia: não se pode fazer plano de uso do solo sem plano de mobilidade. A Davina é testemunha, ela acompanhou. Por quê? Porque o uso do solo dá os objetos fixos no espaço. E como é que você conecta esses objetos? Como é que você circula de um objeto para o outro? É a mobilidade. Eu dizia, não dá para você fazer nenhum desses instrumentos e ter clareza se a prefeitura não sabe qual é a capacidade de suporte que cada área da cidade tem. Ela tem que saber qual é o potencial construtivo que cada área da cidade ainda tem. Tá? E aí vem a discussão. E é uma outra discussão. Assim, muita gente me coloca como uma pessoa técnica. Mas eu acho que o debate político e o debate técnico tem que andar juntos, gente. Não tem como essas coisas irem separadas. Tá? Porque uma coisa é você ir para um debate na Câmara de Vereadores e dizer, não, a gente está combatendo a especulação imobiliária, a gente está combatendo a especulação. Outra coisa é você chegar lá e dizer para eles, olha, tá bom, é o seguinte, se tu permitir prédio até 15 andares aqui, em 5 meses está faltando água, está faltando porque não tem a rede de água, não aguenta, o sistema de transporte não aguenta. Aí o vereador que está defendendo aqueles interesses de quem quer que vá até a 15 andares, vai votar nele, mas ele vai ser responsabilizado. Tu vota até nessa proposta. Mas na hora em que começar a faltar água, começar a borbulhar cocô, os bueiros, cara lá, a gente vai lá mostrar que tu sabias que isso ia acontecer e mesmo assim votaste nisso. Quem vai consubstanciar, dar força para esse debate, é também a questão técnica. E daí a importância desses eventos como esse, de capacitação. Muitas vezes, quando a gente não vê a questão técnica, engole fácil. Porque fica parecendo que você está discutindo
ideologia. A gente está discutindo também ideologia, mas não é só ideologia. Não é só. Acabei, já me esqueci. Então, deixa eu pular, vou pular isso tudo. Bom, Continua. Por quê? Então, que a gente não consegue fazer essa roda girar aqui em Belém, porque isso é tão difícil. Nós já vivemos vários anos de governo popular e a gente não consegue fazer a coisa andar. Isso aí dá um mestrado, dá uma tese de doutorado, dá inúmeros debates que a gente pode fazer e que a gente precisa começar a fazer, tá? Eu posso pontuar assim, algumas coisas que rapidamente vêm na minha cabeça. A primeira dessas é a ausência de regulamentação. Como é que a gente vai cobrar a implementação de um instrumento que não está regulamentado? Então, eu acho que a regulamentação do instrumento tem que vir para a pauta. Tá? O problema da regulamentação dos instrumentos tem que vir para a pauta. Tem que falar ao microfone para poder ficar cheio. Vai lá na frente, amiga. Levanta. Boa noite. A gente pode supor, né, que um dos problemas é a falta de uma Câmara, de um parlamento que também seja popular. Porque a gente pode somar a nossa desinformação, o nosso desconhecimento enquanto sociedade. Por exemplo, tem histórias de construções ali para o lado de Augusto Montenegro que simplesmente destruíram a vida, o esgotamento, né, o despejo de esgoto de alguns condomínios, destruiu imóveis de companheiros, de pessoas que eu conheço, inclusive, com um alagamento que não existiam antes. Então, houve um erro para dizer o mínimo, um erro de cálculo no licenciamento dessa construção. E o outro somado a isso, a nossa desinformação, a nossa pouca organização, que a gente não tem muita, né? A gente é uma luta muito solitária, porque é você, digamos, uma pessoa qualquer, digamos assim, um cidadão comum, contra um poderio econômico e contra uma Câmara que majoritariamente não é do nosso lado. Boa noite a todos e todas. Assim, professora, diante ainda da fala aí da companheira Salete, vejo que é assim, há uma inquietação para nós e quanto ao envolvimento, né, pela essa ausência de conhecimento, e eu sugiro que a gente possa estar levando uma proposta de estar adentrando a grade curricular, inclusive nas escolas, né, para que possa, de fato, o cidadão, desde cedo, lá na base, já saber, como você disse, da tese de doutorado. De fato, mas é preciso que se saiba logo desde o início da educação, tá? Então, um pouco disso aí. Educação humanista na escola, que é fundamental. Gente, a organização do evento está me pedindo, né, para a gente dar a oportunidade da Davina falar. E aí vocês, por exemplo, eu estou vendo que estão levantando a mão, né? Anotem aí, ou então guarda a mãozinha para quando a gente abrir, a Davina vai falar rapidinho, aí você levanta a mão e a gente repassa. É o procedimento que está me sendo sugerido aqui, ok? Obrigado, professora Helena. Até trocar um Davina Lima com a palavra. Boa noite para todos que estão presentes aqui, tá?